Nesta primeira semana da Quaresma, continuamos a olhar e rezar para o continente africano na nossa caminhada quaresmal Jim. Levanta-te e desconfina o coração à paz e à fraternidade. Lançamos hoje o nosso olhar missionário sobre a Somália, um país onde também a guerra está ativa desde há décadas. O Unicef lança alerta para a fome na Somália que ameaça 1,4 milhões de menores de 5 anos. Com temporadas de chuvas fracas, a seca ameaça milhões de crianças na Somália, onde a desnutrição aguda ameaça metade das crianças menores de 5 anos. É urgente o apoio humanitário internacional, alerta o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Após 3 temporadas de chuvas fracas e uma quarta vaga à vista, a Somália, devastada por décadas de guerra, precisa de intervenção internacional urgente. A desnutrição atingiu níveis de crise. A hora de agir é agora, disse Vitor Chinyama, diretor da comunicação da Unicef na Somália, à imprensa, numa videoconferência em que alertou: se se esperar até que a situação se deteriore ou a fome seja declarada, pode ser tarde demais. A Somália é o país do Corno de África mais severamente afetado pela seca. Segundo a ONU, 4,1 milhões de pessoas, um quarto da população, precisam de ajuda alimentar de emergência. As crianças menores de 5 anos são particularmente afetadas pela crise. Cerca de 1.400.000 destas crianças, mais ou menos metade, estão em risco de desnutrição aguda e destas, 330.000 precisarão de tratamento para desnutrição aguda grave. O jornal Observador, em 15 de fevereiro de 2022, dizia que a Unicef precisa urgentemente de 7 milhões de dólares, cerca de 6 milhões de euros, para encomendar alimentos terapêuticos prontos a distribuir e serem consumidos. Caso contrário, 100.000 crianças serão privadas de um tratamento que as pode salvar. A desnutrição aguda grave caracteriza-se por uma perda de peso muito significativa e a criança enfrenta um risco muito elevado de doença, diarreia, sarampo, entre outras doenças e mortalidade. Cerca de 7.500 casos de sarampo foram registados na Somália no ano passado, o dobro dos casos de 2019 e 2020 em conjunto. A seca provoca igualmente uma crise migratória, destacou Chinyama. Cerca de 500.000 pessoas deixaram as suas casas desde novembro em busca de comida, água e pasto. Esse número soma-se aos 2.900.000 pessoas que já estão deslocadas internamente. Seca e deslocamento também são sinónimos de insegurança para as crianças na Somália, onde os rebeldes jihadistas do Al-Shabaab controlam vastos territórios nas áreas rurais. Em 2021, grupos armados recrutaram 1.200 crianças, incluindo 45 meninas, e sequestraram à força outras 1.000, segundo a Unicef. No total, a Unicef ainda precisa de 38 milhões de dólares para atender este ano às necessidades humanitárias na Somália. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti número 261, aponta qual a resposta à guerra que o cristão deve dar. Ele diz: toda a guerra deixa o mundo pior do que o encontrou. A guerra é um fracasso da política e da humanidade, uma rendição vergonhosa, uma derrota perante as forças do mal. Não fiquemos em discussões teóricas, tomemos contacto com as feridas, toquemos a carne de quem paga os danos. Voltemos a olhar para tantos civis massacrados como danos colaterais. Interroguemos as vítimas, prestemos atenção aos prófugos, àqueles que sofrem as radiações atómicas ou os ataques químicos, às mulheres que perderam os filhos, às crianças mutiladas ou privadas da sua infância.
Consideremos a verdade destas vítimas de violência. Olhemos a realidade com os seus olhos e escutemos as suas histórias com o coração aberto. Assim, poderemos reconhecer o abismo do mal no coração da guerra e não nos turvará o facto de nos tratarem como ingênuos porque escolhemos a paz. Hoje, no gesto fraterno, vou preparar um kit alimentar para um pedinte ou um sem-abrigo. Vou procurá-lo e dialogar com ele ou ela ao entregar-lhe o kit alimentar. Senhor, de quantas palavras é feita uma oração? Quantas palavras nas nossas orações? Ajuda-nos a tomar consciência que a palavra oração é também composta pela palavra ação e que essa consciência nos faça agir mais do que balbuciar, atuar mais do que raciocinar. Amém.